Olá, tudo bem? Meu nome é Moisés Casarotto, sou promotor de justiça no Mato Grosso do Sul, também sou professor aqui da Diver, no Grupo SERS, professor da pós-graduação também no curso aqui de Direito da Escola do Ministério Público, atuo bastante em cursos de segunda fase, então estou aqui hoje para falar especificamente nesse vídeo sobre segunda fase de concurso, foco na lei, na doutrina e na jurisprudência. Essa é a proposta hoje da nossa fala, para aprofundar um pouquinho, passar algumas coisas, experiências que a gente já viveu, experiência com outros alunos que a gente tem também. Bom, passada a minha apresentação, para me conhecer e dizer que eu realmente me dedico, além da atividade de promotor, acompanhar também os concursos, para que realmente a gente, né, quando dê aula, quando a gente faz as provas e faz correções, a gente esteja bastante preparado para isso. A gente acompanha, então, os concursos nos últimos anos. Dizer também, inicialmente, que se vocês tiverem algumas dúvidas, podem colocar nos comentários abaixo, a gente vai respondendo depois, na medida do possível, o mais breve possível, tá? Então, comentários podem ser feitos abaixo aí, ok? Então, hoje, o nosso cronograma vai falar basicamente o seguinte: como estudar lei, na segunda fase, né? Como estudar lei, doutrina e jurisprudência, o que deve ser priorizado e também como isso depois usar na prova. Vamos lá, então, sem delongas, que é o mais importante para vocês é acumular conhecimento nesse momento, né, que estamos aí passando. Bom, primeiro, estudando, então, a lei. Na verdade, quando se fala em estudo para a segunda fase, é importante uma introdução nesse sentido. A segunda fase, aprovada a primeira fase, na prova objetiva, para a segunda fase, em regra, não tem muito tempo, tirando agora que passamos numa pandemia onde tem mais tempo, mas fora desse período, que foi por exceção, em regra, passar a primeira fase, a segunda fase é logo após. Não tem um tempo muito grande para você ter tempo para estudar doutrina, lei, jurisprudência, tudo com tranquilidade, com calma. É um tempo muito mais curto que você vai ter que priorizar. Então, nesse contexto da segunda fase, é bom você fazer um cronograma. Antes de começar a falar entre lei, doutrina e jurisprudência, você tem que fazer um cronograma. Isso é importante para o estudo. Esse cronograma, né, diário, na verdade, você tem que fazer uma semana, pelo menos, né, estudar matérias distintas. Na segunda, estabelecer penal e processo penal. Na terça, civil e processo civil. Na quarta, processo administrativo. Na sexta, e assim por diante. Pegar todas as matérias e tal, dividi-las numa semana, de modo que você estude uma ou duas por dia, né? Voltando na semana seguinte. Não é bom você esgotar toda a matéria, né, durante uma semana, depois começar outra, levar, digamos, um mês para você voltar no conteúdo. Você não pode fazer isso. É cientificamente provado que a memória você tem que voltar a ela a cada 7 dias, pelo menos, para que você volte a essa situação. Então, é importante que você faça nesse cronograma, durante uma semana, estabelecer um horário, você vai estudar 1, 2, 3 horas por dia, depois ficar fazendo de cada um, mas aí estabelecer quais as matérias daquele dia. E na semana seguinte, voltar de novo aquelas matérias, e aí partir daquele ponto que você parou e seguindo à frente para vencer os conteúdos. Bom, isso é importante, né? Vocês devem, então, se organizar no tempo que vocês possuem de disponibilidade, uns mais, outros menos, mas isso não é limitante. Eu mesmo, quando passei no concurso, trabalhava durante o dia inteiro, estudava só à noite, finais de semana, não há nenhum problema quanto a isso. Você tem que fazer esse cronograma importante, isso é muito, muito, muito relevante. A partir daí, você vai, dentro desses dias que você estabeleceu para estudar determinada matéria, você vai ter naturalmente lei, doutrina e jurisprudência. Muito bem, lei. Lei, para uma segunda fase, não é tão relevante estudar muito lei, né? Porque diante da primeira fase você tem que aceitar sem uma consulta. Na segunda fase, você vai ter acesso à lei. A grande maioria, se não 100% dos concursos de segunda fase, autorizam a consulta aos textos legais, fora a jurisprudência, fora as súmulas, fora exposição de motivos, eventualmente, mas a lei sempre você pode consultar. A lei, na verdade, você tem que saber se achar. Então, você tem que ter um VADMEC ou leis esparsas que você sabe manusear, você se utiliza delas. Então, você é muito importante ter VADMEC que você está acostumado a folhear, naturalmente respeitando o que o edital estabelece de restrições daquilo que pode estar lá ou não, mas a lei é basicamente saber procurá-la. Também naqueles concursos que permitem, né, por edital, você pode fazer como se fossem apostilas, né, impressas, tem uns concursos que aceitam, você imprimir da internet, né, do site do Planalto, por exemplo, então você pode fazer, ou você tem VADMEC, né, que sempre vai ter que ter, mas outras leis setoriais você pode comprar um código de direito ambiental, um de coisa ambiental, outro de administrativo, outro de leis eleitorais, outro de difuso coletivo, que seja, vários códigos temáticos que trazem mais leis além do VADMEC. Mas o VADMEC constrói, na verdade, contempla a maioria das leis.
Tirando ele, você então tem leis temáticas ou faça até apostilas com as leis, e é muito interessante fazer um sumário no início, né? Muitos concursos admitem isso na sequência. Ou até, hoje em dia, existe até editoras que fazem para aquele edital um código personalizado, que é muito interessante. Então, de lei, para uma segunda fase, não é uma situação de estudo da lei, mas sim de saber se achar, ter todas as leis possíveis. Leis, concursos precisam de resoluções, por exemplo, se fazer um curso de MP, as resoluções do CNMP são muito importantes. Se for de juiz, do CNJ é muito importante e assim por diante. Então, muitos permitem usá-las. Isso, se você tem, faz um diferencial enorme. Eu mesmo na minha prova, eu lembro que caiu uma questão sobre de Ministério Público, sobre o controle externo da atividade policial, e eu tinha a resolução do CNMP que foi permitido sobre isso, e me ajudou muito. Então, ter ou não ter uma lei na prova faz muita diferença. Então, claro, você vai estudando, e estudando doutrina e jurisprudência principalmente, mas claro que você vai entrar automaticamente a lei. Mas não precisa de lei seca na segunda fase. É tê-las na prova e saber usar muito bem. Bom, e depois, então a lei não é um foco muito grande para a segunda fase. E doutrina? Doutrina também não é uma coisa que você pode, em pouco tempo, aprofundar muito. Você já vem com certeza com uma bagagem, mas é importante que você sim, né, diferente da lei que você vai ter, doutrina você não vai ter. Ter minimamente as principais teorias sobre das principais temas, né, de penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional. Em pouco tempo, você não vai ter isso, né, em regra, numa segunda fase. Por isso que é tão importante fazer cursinhos preparatórios para a segunda fase, onde você, né, faz provas semelhantes, os professores dão dicas, né? Ou mesmo fazer, você que não tiver condições de contratar, exercitar, fazer provas práticas anteriores, né, para que você possa exercitar daquela forma e perceber o que é perguntado, como é perguntado, para você fazer isso. A grande dica de doutrina, na verdade, é pegar um livro que seja mais completo possível e que não seja tão grande. Né? Claro, talvez não dá pegar pegar uma doutrina constitucional grandíssima que tem um monte né, um autor que aprofunda e não traga todas as posições. É melhor pegar um código, né, desculpe, uma doutrina de constitucional ou penal, processo penal um pouco mais enxuta, mas que mostra outras correntes, que mostra segunda corrente 1, segunda corrente 2. Isso acontece muito especialmente aqueles livros de direito esquematizados, ou alguns resumidos que trazem o conteúdo, as correntes, ao final trazem inclusive jurisprudência, trazem algumas questões. Então esses livros especializados em segunda fase, esses livros esquematizados, tendem a ser mais completos para os alunos se aprofundar melhor numa segunda fase. Não há tempo, não se iludam, e não há tempo para aprofundar tanto. Você, na verdade, uma segunda fase vai cobrar muita bagagem que você vai ter. Mas minimamente nesse estudo, seguir se não um resumo, mas um livro minimamente esquematizado com os principais temas e essas correntes que eventualmente tem sobre os temas, né, é muito importante. Então, eu não vou aqui citar nenhuma, até para uma situação, existem várias, né, doutrinas boas nesse sentido, mas não dá para imaginar de pegar uma doutrina densa e assim, né, mais acadêmica de constitucional, outra de processo penal, outra de processo civil, outra que não vai dar tempo. É melhor pegar uma menor, esquematizada, que você tem mais rapidez para fins de concurso público. Isso é tranquilo, né? Acho que você já tem esse hábito. Mas não é o principal, né? Se, digamos, a lei é praticamente não precisa estudar, doutrina um pouquinho, naturalmente, sim, com essa visão que eu passei, e aí chegamos ao último tópico que eu acho fundamental hoje, da jurisprudência. Por que a jurisprudência tornou tão importante? Porque realmente na segunda fase, as provas, além dos conhecimentos doutrinários, ela vai pedir muito letra seca de lei, e alguns conhecimentos doutrinários com certeza, mas muito jurisprudência. A maioria das bancas que fazem provas e também examinadores da própria instituição, quando fazem e não contratam bancas, eles tendem a fazer muitos casos que foram julgados pelo STJ e STF até por uma questão de segurança. Uma vez feita a prova, respondida, aí o aluno, eventualmente, se o candidato não concorda, vai recorrer, o espelho da prova, com uma decisão do Supremo do STJ, tem muito mais tranquilidade para deferir ou indeferir aquele recurso. Então, é muito comum, e até porque traz a jurisprudência, o direito aplicado ao caso concreto, você tem muito mais sagacidade, você tem muito mais forma de explorar do aluno, do candidato àquela situação. Então, é muito comum que as provas práticas de segunda fase, juiz, promotor, defensor, delegado, não se limitem a fazer perguntas só teóricas, né? E tem também naturalmente, mas muito questões práticas, né? Com casos práticos, com uma certa densidade, onde você vai expor teu conhecimento, sim, doutrinário, jurisprudencial, mas através de um caso, né? E inclusive bem complexo, né? Não precisa nem dizer, mas quem estuda para delegado sabe disso, quem estuda para promotor, que se prepara a fazer
uma prova de promotor tem que saber fazer denúncia, alegações finais, contra-razões. Quem estuda para juiz tem que saber fazer sentença, né? Aonde você vai, numa peça prática, colocar todo esse conhecimento. E a jurisprudência tem um papel fundamental nesse sentido, porque além de ser utilizada diretamente na prova através de saber qual é o posicionamento dos tribunais, mais do que isso, ao ler a jurisprudência, você está lendo o tribunal, mas ela está junto o próprio entendimento doutrinário. Muitas das decisões judiciais são fundamentadas na doutrina e trazem, o Supremo é muito rico nisso, inclusive, né? Qual é o embasamento teórico disso? Então, numa segunda fase, o conhecimento jurisprudencial é muito importante. E ele traz um conhecimento muito bom para os alunos. Aí a questão é como estudar, né? A parte mais difícil, eventualmente, da jurisprudência, a gente recomenda estudar como por informativo, do STJ e STF. Pelo menos, né, o mínimo é 1 ano para trás do concurso, né, de 1 ano e meio, 2, ideal seria de 2, né, menos acentuado, mas de 2, e o mais perto possível de 1 ano antes do concurso é o que é mais cobrado. Informativo, você vai se basear em informativos, né, do STJ e STF, e aí você tem que ter uma visão, você tem que fazer um retorno a esses informativos e fazer uma seleção deles, voltando a eles, e quem já não acompanha atualmente, e fazer uma seleção. Então, você tem que fazer uma seleção de julgado de acordo com o seu interesse. Se você vai fazer uma prova de delegado, né, por exemplo, você vai ter que fazer nesses informativos uma peneira, uma seleção muito forte em penal, processo penal e administrativo, né, constitucional. Se você fazer uma prova de promotor, você tem que fazer observar mais uma peneira muito forte em relação a matérias de penal, processo penal, difuso, coletivo, legislado da MP, um pouquinho civil, processo civil que afeta a MP também, né, constitucional e administrativo. Se você vai fazer uma prova de juízo, a peneira é um pouquinho maior ainda, porque além do penal, processo penal, civil, processo civil, difuso, mas também vai ter um pouco de empresarial, vai ter outras matérias, eventualmente, que são típicas de juiz. Então, você tem que ter essa visão, ao estudar os informativos, as matérias que mais são relevantes para aquele tema, né, para aquele concurso que você estuda. E como é que você faz isso? Eu vou dar uma das formas, existem várias formas de fazer isso, né? Mas uma das formas é você pegar no informativo os julgados e fazer a tua ementa, né? Se você falar uma ementa, né, de várias linhas, às vezes é um estrofe bem grande, né, um parágrafo bem grande, você consegue transformar aquele julgamento em 2, 3 linhas. Porque nisso você está resumindo, você está organizando, você está sintetizando, está pensando e você vai gravar. Então, a ideia é pegar no informativo. Tem lá, se tem 10, 11, 12 julgados. Você seleciona 2 ou 3 julgados que você acha muito relevante para aquele teu tema e transforma esse julgado numa ementa tua, de 2, 3 linhas. E você faz isso por matéria. Então, por exemplo, uma forma que eu sempre me ajudou é fazer o seguinte. Então, hoje, agora eu vou pegar, quando eu pego o informativo lá, o número X do informativo, eu deixo aí, eu tenho uma folha de penal e processo, um resumo, né, de penal, do processo penal, do civil, processo civil. Quando eu vou lá para o Supremo, tem um constitucional, administrativo, né? São folhas separadas, né? Cada um tem uma forma, quem foi informatizado no computador também tem arquivos distintos. Por que isso também é importante? Porque, eventualmente, na semana da prova, na véspera da prova, você vai estudar, vamos supor, fazendo prova em vários dias. Aí eu tenho prova no dia seguinte, que é penal, processo penal. Tu pega só os julgados daquele informativo, só daquela matéria. Então, a separação dos informativos por matéria, por mais que tenha até no Supremo, no STJ já programa também, mas o teu resumo que você faça de forma digitalizada, ou de forma manual que você fazer, isso é bem importante. Como é que então seria a sequência, né? Pega o informativo, 2, 3 julgados, separa as que são de penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional administrativo, você faz a tua seleção através de pequenas emendas. Só para dar um exemplo, você também não é para anotar todos os julgados, né? Você tem que familiarizar se é delegado que você quer, se é promotor, se é juiz, se é defensor, se é uma série de coisas que pode ser, né? O direito abre tantos campos, mas isso é fundamental. Esse estudo por informativos, por temas. E aí eu usava 2 ou 3 julgados por informativo é o suficiente para tirar os principais. Às vezes né? Muito raro, não tem nenhum de relevância, mas isso é importante. Aí você vai acumulando isso, né? Vai fazendo um retorno aos informativos, né? De 1 ano pelo menos, como eu falei, e você vai passando uns 2, 3 informativos por semana até você alcançar os atuais. Então, você vai ter que fazer uma regressão, para quem já não fez isso, fazer uma regressão e pegar, né, de 1 ano, 1 ano e meio atrás, e fazer, no início, 2, 3 informativos mais, né, ou mais por semana, até conseguir chegar à atualidade. E depois, na atualidade, você conseguir uniformizar, chegar no mesma semana do Supremo e do STJ, você daí só vai atualizando, sempre separadamente. Isso fica muito bom. Porque na véspera, numa prova de segunda fase de penal e processo penal, você pega aqueles lá que você selecionou, de difuso e coletivo do MP, aqueles.
né? E assim por diante, né? Isso é muito relevante e ajuda muito. Esta seleção do julgado já torna um estudo. O resumo que você faz do julgado é outra forma de gravar. Então, eu, como dica fundamental para a segunda fase, dizendo que vocês têm que ter a lei possível para consultar e saber usá-la, tranquilo. Doutrina, não uma doutrina vasta, aprofundada em cada autor, mas sim uma doutrina completa que tem as várias correntes, né? Alguma doutrina esquematizada, ou um resumo que contempla essas hipóteses, estudando principalmente isso. E focar em jurisprudência, né? A forma como eu falei, informativo do STJ e STF, separando por temas e fazendo a sua seleção, né? De cada informativo, o que você acha relevante para aquilo que você está estudando. Automaticamente você está sabendo aplicar o direito ao caso concreto, você está observando doutrinas, você está observando posicionamento, e você vai ter capacidade, né, de ver a evolução, mudança de jurisprudência dos tribunais, vai dizer que a jurisprudência era nesse sentido, depois passou a ser aquele. Você tem uma tranquilidade muito grande. E aí chegamos da forma que eu falei a vocês. O que priorizar, que é outro ponto, né? E agora fica muito mais fácil eu dizer para vocês, depois dizer como estudar a lei, doutrina de jurisprudência, o que eu devo priorizar? Para uma segunda fase, deixa bem, né? Mas a primeira fase também a jurisprudência é muito importante, mas uma segunda fase, com certeza, os informativos da STJ e STF ficaram fundamentais. Do que priorizar, então, eu repito e digo com certeza, é jurisprudência, sem descuidar da doutrina naturalmente, tá? Essa é a segunda fase. Lembrando que como é que a gente faz isso, então, que é outro ponto, como colocar isso na prova, finalmente. A partir desses conhecimentos, então, a prova é uma prova de conhecimento, tentando ser o mais objetivo possível, você tem que tornar ao examinador que mostrar que você sabe aquele conteúdo. Então, se é uma questão, você pode botar a posição da doutrina, da jurisprudência. Naturalmente, numa doutrina, você não precisa botar o nome do doutrinador. Uma segunda doutrina majoritária, né? Segunda primeira corrente, segunda corrente, você vai estabelecer expressões mais genéricas, a menos que você saiba com certeza o nome daquele doutrinador, uma teoria muito específica de um, né? Isso até é possível. Mas numa prova, você vai ler, é fácil, naturalmente, você vai citar o tipo legal. As provas, em regra, não contam muito a transcrição literal do artigo. Você vai ter que botar com as suas palavras, conforme artigo tal, no segundo artigo tal, fulcro no artigo tal. Naturalmente, você pode ter uma resposta basicamente legal ou contemplar junto com a resposta uma base legal. E deve, sempre tem que ter uma base legal, porque sempre vai estar no espelho do examinador. Mas nunca transcrever literalmente o artigo. Vai ter que enquadrar o fato naquele artigo e citar naturalmente. Depois da doutrina, você vai ter que, com expressões maiores, né, doutrinárias, no sentido de majoritária, minoritária, correntes, você vai explanar isso. E, finalmente, a doutrina de jurisprudência, segundo o STF, segundo o STJ, segundo, né, se vê um julgado específico, se é julgado mais majoritário, a doutrina, desculpa, de jurisprudência majoritária também. A forma de expressar isso na questão é importante. Às vezes, a própria questão direciona, segundo a doutrina, então você não está pedindo a jurisprudência, ou segundo a doutrina de jurisprudência, pedindo os dois, ou está pedindo segundo a jurisprudência, né, e aí você fala das duas, ou se não, do STF mesmo. Então, as questões direcionam você o que elas querem saber. Se elas não dizem nada, se é uma discorrer, se é uma redação, você vai botar segundo o termo doutrinário, a jurisprudência por outro lado, você vai trazer esse conhecimento, sempre focando naquilo que o examinador pedir. Eu, que sou professor de curso de segunda fase, eu percebo muito que os alunos querem demonstrar muito conhecimentos e acabam gastando muitas linhas e tempo em coisas que não é perguntado mostrar conhecimento. Não, o espelho vai ser naquele ponto. Então, você tem que focar e acrescentar muito naquele ponto que você deve escrever, né, e aprofundar. Não adianta fazer comentários laterais ou fora daquele conteúdo. Introduzir demais, aí no final falta linhas quando tem limitação. Então, como colocar na prova? Dessa forma que eu falei a vocês, no sentido, né, de utilizar bastante a doutrina com expressões genéricas e a jurisprudência específica de um tribunal, se souber, ou majoritário e minoritário. E isso mostra muito conhecimento. A própria prova vai te direcionar a esse tipo de questionamento, ok? É importante também aqui, antes de finalizar, falar para vocês novamente, se tiver alguma dúvida ainda, né, em relação ao que nós estamos falando aqui, claro que é um vídeo curto, a gente está aqui em um pequeno espaço de tempo tentando passar o máximo de conhecimento para vocês, para contribuir na forma de estudo, deixa nos comentários, pode deixar dúvidas lá, a gente também responde, isso é muito importante, tá? Indo já para o final da explanação, né, em resumo, nesse pequeno tempo que a gente pôde aqui estar juntos, é importante a gente entender que uma segunda fase vai cobrar uma bagagem muito grande, no sentido que a pessoa tem. Então, todo mundo acumulou desde quando fez o estudo da graduação, quando fez cursinhos, quando teve o trabalho, muita gente trabalha na área, então vai acumulando, né? E o estudo, o principal que é estudo, sentar, estudar diariamente um número X de horas e aquilo a se dedicar, né? Claro, tendo uma folga por semana, que todo mundo é filho de Deus também, mas nos outros 6 dias da semana, pelo menos é o meu hábito, né? 1 vez por semana eu descansava, nos outros 6 eu estudava muito, final de semana eu gastava um pouco mais de tempo ainda.
mas é fundamental. Isso tudo, essa bagagem, né, que você adquire durante esse tempo de estudo, a gente adquire maturidade, experiência suficiente para depois explanar isso numa prova. Isso é perceptível na prova. Quem estuda mais, menos a forma. E para finalizar, realmente, é dizer a vocês que uma coisa importante, que faz muita diferença. E não é porque a gente vende o curso, ou eventualmente outros também, os concorrentes fazem, isso não é nenhum problema. Fazer, numa segunda fase, fazer um curso preparatório específico para a segunda fase daquela prova é muito importante, porque você receber uma prova semelhante que você vai submeter, fazer ela e depois ter um feedback de professores que corrigem, te dão dicas, é fundamental, tá? Isso é bem interessante. Mas, naturalmente, não é obrigatório. Muita gente também passa em isso. Aí a sugestão é, para uma segunda fase, exercitar, praticar muito. Você tem que pegar peças práticas semelhantes que você vai fazer e fazê-las. E pedir para alguém que conhece, corrigir, ajudar, né? Um amigo, um outro colega. E é fundamental exercitar peças práticas, seja para delegado, quando for para promotor, para juiz, para defensor, todas elas na fase como peças práticas. E tem uma pontuação muito grande. Por ter uma pontuação muito grande, você precisa ir bem na peça prática. E como é que aprende a fazer peça prática? Só fazendo. Quanto mais fizer, mais vai saber. Então, quem já atua na área, por exemplo, se assessor de MP, na prova do MP, tem mais facilidade. Se assessor trabalha no judiciário, já vai ser mais fácil. Mas quem não tem problema. Eu, quando passei, não trabalhava, não era estagiário e também não não tinha trabalho que fazia esse tipo de peça. Por outro lado, fazia muito em casa. Né? Isso me ajudou muito. Então, hoje eu digo a vocês, foi muito tranquilo também eu sendo professor e corrigindo, ajudando o aluno. A gente percebe quando faz 4 simulados. Como é que é o aluno no primeiro simulado? É um aluno. No segundo, já melhor. No terceiro, no quarto simulado, ele está muito melhor em responder questões subjetivas, em responder peças práticas, né? Porque ele recebeu um feedback de como fazer, qual é a ordem, como é que resume, como é que coloca. Isso é muito importante, tá? Então, essa dica final é a dica de ouro para uma segunda fase. A peça prática sempre é fundamental e você precisa exercitá-la. Seja através de um cursinho que você faz, seja através do exercício prático que você faz, mas é com muita intensidade, vários por semana, para que você chegue na prova e tenha a tão sonhada aprovação que todo mundo sempre espera, tá? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Agora, importante nessa fase aqui final também do nosso vídeo dizer, né, que quem gostou aí também pode se inscrever no nosso canal, curtir outros vídeos, dar like nesse vídeo se gostaram, né? Por gentileza, sempre ajuda aí também o professor, ajuda o curso. É natural que a gente esteja aqui também para ajudar vocês, tá bom? Então, agradeço muito a atenção. Vamos juntos, vamos fortes, tá? Até a próxima. Um abraço.